Grandes amigos, saudações, bem-vindos a mais um Olhar Moçambique. Hoje queremos falar um pouco sobre o Fundo de Desenvolvimento Local, um fundo que parece estar a ser um balão de oxigênio para aqueles jovens que querem empreender, jovens e não só. Tal como sabem, o chefe de Estado já fez o lançamento deste fundo e sabe-se que 60% dele é destinado para a juventude, enquanto que 40% para outras camadas sociais. São cerca de 960 milhões de meticais que vão ser disponibilizados para financiamentos. Sei também que, neste momento, decorre o processo preparativo para que o fundo comece a ser alocado aos mutuários. Eu recebo dois convidados que são empreendedores, são jovens e estão a atuar na área de microcrédito. Do meu lado esquerdo está, portanto, o Willo Vatanha, ele que é empreendedor da empresa, ou criou a empresa Chuanga Microcrédito. Do meu lado direito está Zuze Zulu, criou a empresa de microcrédito Wizo Microcrédito. Portanto, é com eles que vamos conversar. O Willo começa por si mesmo. Como é que olha para este fundo que foi aqui criado? Até que ponto, enquanto jovem, enquanto empreendedor, se sentes envolvido neste financiamento que vai estar disponível para a juventude e não só? Muito obrigado, Jorge Marcos. Eu penso que é uma oportunidade muito grande para aquilo que é a juventude. A juventude está ansiosa em ter esse fundo já disponíveis. E para tal, sentimos que o governo do dia lançou esse projeto, que compreendemos que 60% vai para aquela que é a grande camada desse país, que é da juventude, e compreendemos que haverá uma boa redistribuição, mas sentimos aqui a necessidade de partilhar sobre a questão daquilo que é o segmento de formação, porque a questão de formação é extremamente importante. Precisamos aqui trazer dois grandes momentos, que tivemos um momento do governo de Gabuza, que lançou o projeto de 7 milhões, que compreendemos hoje que foi um fracasso, não houve o reembolso deste valor da parte dos mutuários, mas também compreendemos que através daquela experiência e que o FIDEL, que é o Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, poderá trazer um grande oxigênio para aquilo que é a juventude, tendo em conta o momento que estamos, em que o nível da economia é um bocadinho desestabilizado. Então compreendemos que poderá dar um oxigênio muito maior. E os jovens, a juventude, tanto a juventude empreendedora, a juventude que pretende empreender, estamos todos ansiosos e que a redistribuição seja feita de maneira abrangente e que a questão de formação, há vários autores que defendem sobre a questão de formação, temos Hidalberto Chavinato, entre outros, defendem que há necessidade de uma formação muito profunda. E porque falamos de formação, hoje precisamos de compreender até que ponto esta formação para os futuros beneficiários desse fundo estão a ter. E eu partilhava aqui uma questão da experiência, porque estamos no mercado financeiro, sensivelmente há 10 anos no mercado financeiro, e trabalhamos com empreendedores. Compreendemos qual é o desafio de empreender na nossa província, qual é o desafio de empreender no nosso país. Daí que há necessidade de termos profissionais com uma larga gama de experiência no ramo de empreendedorismo para formar os outros empreendedores. Porque se estivermos numa situação em que vamos importar quadros que não têm ou não vivem a questão do empreender, eu penso que podemos aqui entrar numa situação também de risco, em que estaremos numa situação de financiar jovens e que não existe um acompanhamento exato. Então eu penso que, acima de tudo, é uma iniciativa boa, mas já esses todos pressupostos que precisam de ser avaliados, Marcos.
Pronto, ouvimos esta abordagem inicial de Willo Vatanha, Zuzizulo. Portanto, o Willo traz aqui, defende a questão da formação com algum vigor, que é para não se estar numa situação de risco. A formação é fundamental, obviamente, para se aceder ao fundo. Quero ouvir a sua visão sobre esta entrada do Fidel e também o que é que pensa do ponto de vista de envolvimento. Até que ponto acha que, prontos, como empreendedor, também estás envolvido? Muito boa tarde, Marcos. Saudações aos telespectadores. Eu comungo da visão do colega. Mas pronto, vamos fazer aqui uma contextualização. Pronto, o que é a voz? Pronto, a concepção do fundo já está lá, né? Pronto, já há desafios maiores e basicamente a questão dos desafios está muito focada na questão da sustentabilidade. Mais do que conceber, pronto, como é que este fundo, pronto, que nós acreditamos que ser um fundo de natureza rotativa, como é que ele sobrevive a médio e longo prazo, mas também de que forma ele pode escalar mais empreendedores. Essa é que é a grande questão. E nesse contexto há um conjunto de estratégias que devem ser, um conjunto de estratégias e ações que devem ser adotadas, né? E uma delas, como disse bem o meu colega, é a questão da formação aos potenciais beneficiários. Então, é extremamente importante, pronto, mais do que conceder, ou muito antes da concessão de crédito, porque nós estamos a falar que esses fundos depois têm que reverter. Que é para beneficiar, para se escalar, para beneficiar muito mais gente, né? O país é vasto, os distritos são... Então, tem muita gente que precisa. Então, o desafio tem que haver retorno. E pronto, a questão da formação regular, né? A questão da formação regular aos potenciais beneficiários é extremamente importante e eu comungo disto. Mas também há outro conjunto de estratégias, né? Como a questão, por exemplo, da necessidade do próprio fundo. Ter que definir ali uma espécie de um canal. A questão tem que ser o fundo ele tem que estar aberto para... Nós estamos a falar de um fundo que não nasce hoje para terminar hoje. Ele tem que... Há questões que é preciso adaptar, né? Aquilo que nós falamos sobre feedback, tem que definir ali um canal, depois como é que essas iniciativas, efetivamente, qual é o impacto que está a haver, né? Qual é o impacto que está a haver do ponto de vista de, pronto, qualquer eventualidade ou qualquer situação, qualquer ineficiência que esteja a surgir, tem que se fazer a devida correção, porque nós estamos a dizer que, pronto, é garantida de sustentabilidade. Mas depois, a outra questão mais importante é preciso garantir uma gestão eficiente desses fundos, né? Garantir, por exemplo, para os tomadores, para os beneficiários. Pronto, o próprio fundo, quem de direito que vai fazer a gestão, né? A questão de ajuste dos planos de reembolso é extremamente importante. Então, sob pena, pronto, da gente definir coisas que depois não funcionam. Então, vamos falar, por exemplo, dos planos de pagamento ou planos de reembolso, como se diz vulgarmente, né? Então, definir planos ou modalidades de reembolso ajustada à realidade desses potenciais negócios que vão ser beneficiados é extremamente importante, considerando o fator como sazonalidade desses negócios. Pronto, há períodos em que esses negócios geram receitas e há períodos não, que são períodos de carência do ponto de vista de geração de receitas. Então, isto é extremamente importante. A outra coisa que é importante tem a ver com avaliação e feedback, né? Nós defendemos isso, avaliação e feedback. O que é que isto pressupõe? Pressupõe pesquisa de satisfação. Como é que os beneficiários, qual é o nível de satisfação dos beneficiários, sob o ponto de vista de implementação deste fundo, e do ponto de vista também os relatórios de desempenho, como é que a coisa se está a operacionalizar, também é extremamente importante. Então, como eu dizia na minha parte introdutória, mais do que concepção, é preciso garantir a sustentabilidade desses fundos e pronto, existem
vários conjuntos de ações ou estratégias, e eu tentei deixar ficar aqui algumas, que basicamente têm a ver com capacitação e formação, né, dos potenciais beneficiários, a questão da gestão eficiente do fundo, a questão da avaliação e feedback e a questão da inovação e adaptação. É importante que realmente o fundo esteja aberto a novas ideias, a pequenos ajustes e realmente para que ele sobreviva, né, e possa realmente escalar muito mais empreendedores e potenciais empreendedores, basicamente. Prontos, estas são as notas introdutórias do José Zulo, que é um empreendedor na área de microcrédito.